Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus, o nosso Pai, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Eu amo a palavra de Deus. E você, irmão, também ama a palavra de Deus? Também ama, minha irmã? Palavra que é poderosa para nos fortalecer, encorajar e instigar, mais do que incentivar, instigar a vivermos promessas. Vamos lá? Vamos para mais um tijolinho nessa construção, para esse algo que o Senhor está fazendo em nossa vida? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Rei, capítulo 6 do evangelista Mateus. Quero ler com vocês a partir do verso 9. Diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aprendemos no Brasil a oração do Pai Nosso, e ela foi apelidada assim, irmãos. E esse era um momento de ensino aos discípulos, porque os discípulos perguntaram para ele como devemos orar. E o Senhor deixou algumas instruções quando nós formos orarmos, quando nós formos ajudar, e ele sempre usa o advérbio de tempo, quando, porque mais cedo ou mais tarde, aquele que foi chamado, irmão, e aquele cristão, ele vai se despertar a uma vida de oração. É assim que nós nos conectamos à videira. A oração, ela de fato é vida. A oração verdadeiramente é o que nos conecta ao céu. E sem oração, um crente não sobrevive no mundo mal, logo ele sucumbe. E junto com isso, ele também ainda acrescentou as boas ações, a questão da ajuda, mas sempre aquilo que a mão esquerda faz, sem a mão direita ver. E ele nos incentiva justamente a orar dentro do nosso quarto, e deixou esse modelo que em si, tudo que o Senhor Jesus fala, nada é sem propósito, e carrega uma vasta como eu vou falar, um vasto ensinamento daquilo que é como nós devemos nos relacionar com o nosso Pai do céu. Primeiro ele traz a ideia de papai, e depois ele mostra através de como nós devemos, nos apresentar diante do Senhor, para que a nossa oração tenha eficácia, como está escrito em Tiago 5,15, a oração do justo tem muita eficácia. Mas para isso precisamos entender a cabeça e a mente do nosso Pai, e melhor do que quem, para nos mostrar que aquele que viu e ouviu o próprio Pai falar, o próprio Senhor Jesus. Começa dizendo assim: essa oração se tornou um mantra, irmão, repetitivo, e eu não vejo problema nenhum repetir as palavras do Senhor Jesus. Eu mesmo, nas minhas orações, eu declaro muito a palavra de Deus, mas eu não oro como mantra. Eu creio que ele traz algumas informações e eu gostaria de deixar com vocês. Fala assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando ele manda nós orarmos da seguinte forma, ele dá a ideia justamente do Pai que está no céu, de um Pai celeste, de um Pai que enxerga tudo, de um Pai que tem uma visão privilegiada de todos os fatos e que nada passa desapercebido dele. Mas mais do que isso, santificado seja o nome dele. O nome dele já é santo, irmão. O nome dele já foi santificado. Nada pode tirar a santidade de Deus. Ao contrário, nós vemos os leprosos encontrando com Jesus e tocando em Jesus, e é os leprosos que saem curados. E não Jesus que fica com a lepra, e não Jesus que fica doente. Tamanha é a santidade de Deus, tamanha é o poder da santidade de Deus. E entender a santidade de Deus, a separação de Deus da maldade, mostra-nos o quanto podemos confiar nele. Mas o que ele manda nós nos chamar? A orar com propósito, meu irmão, a olhar com direção. Por quê? Porque justamente é o nosso pecado
é o pecado do povo de Deus, o nome de Deus, ele vamos dizer a verdade, irmãos, tem alguns cristãos que queimam o filme de Deus para outras pessoas. Então, quando é santificado o nome dele, é santificado em nossa vida, orando com direção, com propósito, para que se cumpra em nós, meu irmão, o querer dele. Orando com propósito, para que nós venhamos a receber dele, sim, promessas e palavras que são poderosas, implantadas em nosso coração, poderosas para nos limpar e nos purificar, para que através do nome dele, para que através da nossa vida o nome dele venha a ser exaltado, venha a ser cada vez mais santificado. A santificação é em nós, irmãos, em nós. E olha, o Senhor Jesus, olha, Jó capítulo 22, versículo 27 fala: tu orarás e ele ouvirás e cumprirá todos os teus votos ou todas as tuas promessas. E o Senhor Jesus continuou falando: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que que não é feito na terra, irmão? Embora nós falamos que Deus está no controle de tudo, e está, irmão. Olha, entenda o que eu vou falar aqui. Essa oração é justamente para nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. É para que nós venhamos a nos alinhar. Alinhe-se com a vontade de Deus. Alinhe-se com a vontade de Deus. Ó, venha o teu reino. O reino dele vem aonde? De que forma? Por meio do seu Espírito Santo morando em nossos corações. E a vontade dele fala justamente das obras de antemão que foram preparadas para que cada um de nós andássemos delas. Está em Efésios 2 delas. Então, essa parte é justamente de nós, irmão, para que nós venhamos a abrir o coração para a vontade de Deus, para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida, porque é feito, irmão, o que é no céu é feito na terra como é feito no céu. No céu só se cumpre a vontade dele. Nós podemos ver justamente através da queda de Satanás. Quando Satanás desobedeceu lá, ele deu a ordem com um relance de olhar, caiu Satanás e mais 1/3 dos anjos. E os anjos são extremamente obedientes. Então, faça-se na terra como no céu é o quê? Ensinar-nos justamente a sermos obedientes, para que ele venha nos revelar os seus mistérios, para que possamos alinhar-se com a vontade dele. Olha o que Paulo fala em uma das suas orações, aliás, a igreja de Efésios pedindo oração, ele fala, em Efésios 6,19, ele fala, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Paulo estava admitindo que poderia fraquejar, irmão. E quantas vezes, irmão, o Senhor me deu uma mensagem, hoje eu já não tenho mais medo, não. Graças a Deus, eu creio que tem muito irmão orando por mim aí, para que o Senhor se faça conhecido os mistérios do Evangelho, mas nem sempre a palavra agrada as pessoas. Nem sempre uma pessoa que anda com força e com coragem, a fim de cumprir tudo aquilo que Deus faz, vamos falar a verdade, são muitos poucos o que são obedientes de fato. E eu não creio que eu alcancei o 100% da obediência, irmão. Eu me esforço muito, porque eu sei que a obediência a Deus, ela gera vitória. A obediência a Deus, ela gera promessa cumprida. A obediência a Deus, ela gera resultados expressivos, a qual nós podemos nos deleitar, inclusive nesse reino interior, livre de ansiedade, livre de depressão, livre de doenças psicomáticas, livre dos nossos inimigos, nos tornando irrepreensíveis diante de Deus. Ele não deixa ninguém chegar diante de nós, irmão, e chamar a nossa atenção. Então, alinhar-se com a vontade de Deus, irmão, fala justamente dessa obediência. Para quê? Para que torne conhecido o segredo do Evangelho. E o segredo aqui fala justamente da revelação da palavra, daquilo que muitos buscam, irmão, e somente por meio da obediência, por meio de uma busca, muitas vezes frenética, muitas vezes acentuada. Logicamente, nós jamais podemos comprar, irmão, o favor de Deus, não podemos, mas nós podemos demonstrar para ele, sim, intencionalidade de querer o conhecer, de, sabe, para que ele venha nos dar um coração obediente, para que nós possamos cumprir com o seu propósito. Então, alinhe-se com a vontade de Deus. No versículo 11 ele fala, dá-nos hoje o pão de cada dia. E logicamente aqui está falando, irmão, está falando sim de
Está falando assim da questão do alimento e da provisão que é responsável. O Senhor Jesus fala para nós em Mateus 6:28, se eu não me engano, ou 6:34, basta cada dia o seu próprio mal. E todo dia tem uma luta, outras em menor escala, outra em maior escala, mas o Senhor nos chamou aqui de fato para a guerra, para ser gladiadores de verdade, para ser guerreiros, guerreiras. Eu creio que eu estou pregando aqui para pessoa, para esse tipo de gente que quer vencer, sabe, que quer romper. Agora, precisamos nos alinhar com a medida que Deus tem para a nossa vida. O pão também fala da palavra, irmão. O pão é a provisão, mas sim também a palavra. A palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele se declara o pão vivo que desceu do céu. O pão, ele tem essa tipificação, ele tipifica justamente a palavra do Senhor, que produz em nosso coração esperança. Todos os dias eu venho aqui com vocês, eu me alimento, logicamente, irmão, do Senhor, e depois, através de mim, eu me permito ser canal, creio que de bênção na vida dos irmãos. Algumas vezes fica bravo, né, irmão? Os irmãos ficam bravos com algumas palavras que chega como que fala no nicho pentecostal, as cajadadas, as chicotadas, mas que servem para corrigir, que servem, irmãos, de fato, para mostrar o amor de Deus até por meio da sua disciplina. Agora, nós devemos nos alinhar com a medida que Ele tem por nós, porque todo dia Ele tem um pouquinho, uma porção. Um dia é sobre promessa, outro dia é sobre arrependimento, outro dia nós temos como justamente sobre disciplina, outro dia o Senhor vem e fala ao nosso coração como orar, como buscar. Outro dia ele traz, então é uma esperança para cada dia. Somente a palavra de Deus tem capaz de alimentar o nosso espírito. O Senhor Jesus fala, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E somente a palavra que procede da boca de Deus que é capaz de nos alimentar, sabe, que é capaz de elevar o nosso espírito. Para quê? Para que nós venhamos a ter esperança. Olha o que o Paulo fala sobre a oração com a igreja de Colossenses. Paulo, ele era um homem de oração, irmão. Nós vemos nos versos dele que ele passava muito tempo orando. E todo homem, toda mulher de Deus passa muito tempo orando, irmão. Fala assim, ó, Colossenses 1, versículo 3 e 6, fala: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo que a fé de vocês, da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. E esse é o pão, irmão, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. A verdadeira mensagem chegou para aquele povo. Então, o Paulo orou com gratidão ao Pai do céu, justamente ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que essa mensagem pudesse chegar. Paulo nem visitou a igreja de Colossenses, irmão. Ele incumbiu justamente, se eu não me engano, é Timóteo ou Epafrás. Eu creio que é Epafrás, eu não me lembro agora quem que era o pastor da igreja. Mas era através dele. Paulo escrevia essa carta aqui na prisão, irmão. Cheio de esperança, cheio de bondade, mostrando para vocês ver como a oração e a palavra são uma combinação explosiva para que nós possamos nos alinhar à vontade de Deus. E olha, no versículo 13 ele fala: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa parte, irmão, é uma parte difícil de falar, mas todos os irmãos eu creio que já entenderam sobre o perdão. Perdoar simplesmente, irmão, é renunciar a uma dívida. E todas as pessoas que pecam contra nós e pecam contra Deus, assumem uma dívida com o tempo. Seja qualquer pecado, irmão, quem peca, assume uma dívida. O pecado é um ato de justiça, é a transgressão da lei, conforme a própria palavra fala. É errar o alvo, é errar o propósito. E o pecado, além de todos os pecados que nós já conhecemos, como não mentir, não roubar, e todos esses que eu creio que não preciso fazer uma lista aqui, creio que já está tatuado
nas tábuas do coração dos irmãos, porque o Senhor mesmo é que coloca a lei dele no nosso coração e na nossa mente, para que nós venhamos. Agora, essa parte é justamente para que nós venhamos nos alinhar e ter um coração que agrada a Deus, irmão. Um coração arrependido. O cristão, ele sempre vai orar por perdão, irmão. Sempre, sempre. Eu, antes de falar com Deus, irmão, eu nem sei se eu pequei, mas eu, sabe, muitas vezes eu sei, logicamente. Quando a gente peca, a gente sabe. Mas muitas vezes, talvez, passe pela nossa mente que não. E eu, quando eu boto o joelho no chão, a primeira coisa que eu falo, Senhor, olha em mim, para ver se tem um caminho mau. O Davi fala, e o próprio Jeremias fala, quem pode discernir os seus próprios erros? Jeremias 17:9 fala, quem pode examinar o coração do homem, senão o nosso Deus? Então, é um coração arrependido que agrada a Deus. Irmão, Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os pobres de espírito. E o pobre de espírito fala do anarria. Eu sempre explico isso para vocês, a questão da etimologia da palavra, daquele que se dobra. Um coração arrependido, irmão. Um coração que, sabe, que deseja agradar a Deus, que pede perdão e que perdoa facilmente. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, irmão. E somente ligando o nosso coração no reino de Deus que nós teremos facilidade de perdoar. Quanto mais oramos, mais facilidade nós teremos de nos arrepender, irmão. Por quê? Porque nós queremos ficar perto dessa presença maravilhosa. E sem o perdão é impossível. Olha o que Paulo fala em Colossenses, na mesma carta que eu li com vocês, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele fala, pedimos a vocês que se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Então, e é difícil, né, irmão? Quando o irmão vem e coloca o dedo na mesma ferida, vocês já repararam? Satanás sabe, né? E ele fala no versículo 12, agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. É difícil, por isso o Senhor Jesus fala para nós perdoarmos 70 vezes 7, irmão, porque o Antigo Testamento dá uma ideia de 7 vezes 7, ele fala não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa era a primeira ordem. E para isso o Paulo orava para que eles possam suportar tudo com paciência. Por quê? Porque muitas vezes pessoas que estamos caminhando, irmão, eles vão cutucar na mesma ferida. E somente gigantes espirituais podem, sabe, de fato suportar essas coisas e perdoar os outros como ele nos perdoou. Porque ele também, irmão, teve muita paciência conosco. Eu olho para a minha vida com Deus assim, depois... Quando a minha ficha caiu, irmão, eu olhei e vi o quanto de paciência ele teve comigo. Muita, muita, muita mesmo. E até hoje, o nosso Deus é muito paciente. Ele está lá, só dele estar pronto para ouvir. Vocês já pensaram que ele é o mais excelso, o mais importante, a mais ilustre personagem que nós já pudemos conhecer em toda a nossa história, o Criador de tudo que se vê e tudo que nós não conseguimos ver. Daquilo que, sabe, daquilo que é visível, do mundo natural e do mundo sobrenatural. A pessoa mais importante, irmão, o Pai, para nos ouvir. E mais do que isso, está sempre disposta a nos perdoar. Eu fico olhando e penso nesse amor e falo, meu Deus. E isso traz justamente, então nós precisamos alinhar o nosso coração a um coração arrependido. A um coração que se dobra à vontade de Deus. E no versículo posterior, que é o 12, ele fala, e não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Além do perdão próprio, irmão, e do perdão que nós oferecemos para a pessoa, e isso aqui eu creio que faz parte da graça capacitadora de Deus, e muitos crentes preferem utilizar o peca-perdão. Eu pequei, eu pedi perdão, peguei e pedi perdão. E o que você pecou, Alisson, hoje contra o Senhor Deus, o mesmo pecado de ontem? E hoje à noite, o que você vai pecar? O mesmo pecado que eu pequei durante o dia. É aquele pecadinho de estimação. Mas o Senhor, ele tem capacidade, meu irmão, de nos livrar, de não nos deixar cair em tentação, conforme a palavra fala. Mas livra-nos do mal. Por quê? Porque quem cai em tentação, meu irmão, acaba quebrando o muro de proteção. Não tem como sair disso, irmão. O pecado é o que abre espaço para Satanás agir em nossa vida. É o pecado. E da parte de Deus, muitas vezes ele vai deixar como permissão aperfeiçoamento, como aconteceu em Jó. Mas a maioria das vezes,
dos mal, 99,99% dos casos, irmão, do mal que nos acontece é nós mesmos. Nós somos o culpado do mal que chega como colheita. Não se engane quanto a isso. Então nós devemos alinhar-nos a um crescimento saudável e espiritual com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E isso tudo é através de oração que eu estou falando com vocês, irmão. Orando, pedindo, pega a palavra aqui e começa a orar. Senhor, eu quero alinhar o meu crescimento saudável com o Senhor. Ajuda-me, capacita-me por meio da tua graça a resistir às tentações, às provações que Satanás nos coloca e nos inflige. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que Deus é fiel e não nos sobreveio tentação que não nos fosse humana. Antes, Deus nos fornecerá o escape. A tentação, ela é humana, irmão. Não há tentação sobrenatural, não há uma tentação que nós não possamos resistir. A palavra fala isso. Agora, o livramento é sobrenatural, porque é Deus que concede. Então nós podemos, irmão, resistir. O diabo se vence na resistência. Tiago 4, 7. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E agora eu quero partir para o final, porque ele fala: pois teu é o reino, aleluia, o poder, a glória, para sempre, aleluia. Reino, poder e glória. Reino, poder e glória. E aqui o Senhor Jesus está ensinando para nós, porque, irmão, reconheça Ele em tudo. O reino fala do governo. Ele tem o controle de todas as coisas. O poder fala da autoridade. Deus não renunciou à sua autoridade. Ele pode fazer todas as coisas. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, não existe. Então isso mostra que toda oração de impossibilidade nós já devemos, todo o governo, tudo que nós precisamos colocar como que está desgovernado na nossa vida. E a glória, meu irmão, só se atinge a glória através da oração. A glória fala justamente do milagre, daquilo que Ele vem fazer em nossa vida. Então reconheça Ele em tudo o que fizer. Reino, governo, poder é a força, irmão, que nós precisamos, e a glória é o milagre. Sabe por quê? Porque depois que entendermos que só podemos ter vida em plenitude de fato com Ele, irmão, começamos a compreender o que Paulo fala em Filipenses 4, versículo 11, que ele aprendeu, e foi um aprendizado, a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendeu a estar contente na fartura e na escassez. Aprendeu a estar contente sendo honrado e também sendo humilhado, porque no versículo 13 ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós aprendemos através da oração a desenvolver o nosso coração para servir a Deus em propósito e descobrimos o governo dele por meio do teu poder e autoridade para fazer todas as coisas, e contemplamos milagres e experiências sobrenatural, podemos entender o que Neemias falou em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. Termina o vídeo, encerra ele e vai falar com Deus. Agora se lembre, para falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.